Continuação aqui dos debates do Lucas Banzoli, né? E a sua manobra, né? Teniciosa para negar o magistério, a intercessão dos santos. Ficar fundamentando o argumento dele. Não, é do amor. Você não deixa de amar alguém porque morreu, né? Se a sua mãe faleceu ontem, você deixou de amar ela só porque ela morreu? Lógico que não. Então aqui não adianta adulterar no texto para tentar impor uma doutrina. Eu sei que o padre Paulo Ricardo fez isso, mas ele fez muito feio, né? Aí ele fala que o texto de Davi está falando só do corpo, não está falando da alma, porque a tradução católica que ele usa está traduzindo lá como Davi pessoalmente. Só que isso é uma adulteração da versão católica que ele usa. O texto em si não vai falar isso, pelo contrário, vamos para o contexto. Atos 2, lá, verso 27. Porque tu não me abandonarás o sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Só que se você for lá no original grego, está lá psique, alma. E aí abandonar no sepulcro, está lá Hades no grego. Ou seja, é claro que ele está falando da alma, está lá psique no grego. Ou sabe falar que psique aqui está falando só do corpo? Isso é ridículo, né? Aí ele vai continuar. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento e colocaria um dos seus descendentes ao trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades e cujo corpo não sofreu decomposição. E é justamente por isso que ele vai dizer no verso 34. Olha só, que ele quer negar a intercessão do santo. Claro que o corpo de Davi está ali, foi sepultado. Certo? E seu espírito, onde está? Atos 2. Olha só, Atos 2. 34. Ó. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia, diz o Senhor, disse ao meu servo: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo debaixo de seus pés. Quer dizer o que aqui? Davi morreu, foi sepultado. Simples. Está falando da sepultura de Davi. Olha só que interessante. Eles distorcem esse texto para negar a imortalidade da alma. Simples, ó. Santo Estevão, ele deixa bem claro, ó. Santo Estevão também foi sepultado, ó. Atos 8, 2, ó. Entrando alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto ao seu respeito. Olha só, Davi foi sepultado. Sua sepultura está entre nós. Santo Estevão foi sepultado. Sua sepultura está entre nós. Por quê? Está falando da dormição do corpo. Não está se tratando do espírito, da alma de Davi. Está se tratando do corpo, da sepultura de Davi. Mas Santo Estevão deixa bem claro. Ó. Atos 7, 59. Ó. Apedrejaram Estevão, que orava, dizendo... Ó, Senhor, receba o meu espírito. Ó. Que interessante. Foi sepultado. O seu espírito foi entregue ao Senhor. Porque ele está em Apocalipse 9:10, clamando. Porque ele é o Marte. O Marte, ele clama. Caim mata Abel, Abel está clamando. Seu corpo foi sepultado. Seu corpo desceu à sepultura. Como vai dizer lá, Eclesiástico 9, 5 ao 10. Que ele tentou usar esse texto também para... Olha só. Eclesiastes 9, 5. Ó. Com efeito, os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Ó. Para eles não há mais recompensa, porque a sua lembrança já no esquecimento. Ó. Davi foi sepultado, a sua sepultura ali, ó. Pedro está falando disso, ó. Atos 2, 34. Ó. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Ó. Todavia diz o Senhor, disse-me, ó, senta à minha direita, ó. O seu corpo. A sua alma está ali, meu irmão, clamando, porque Davi é o segundo coração de Deus. Certo? É simples entender. Olha só os mártires, ó. Apocalipse. Claro que, óbvio, que os caras vão distorcer isso aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse 6, 9. Quando Davi, o quinto ser, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho de que era depositado. Ele clamava em alta voz, dizendo até quando tu que é o santo Senhor, santo verdade, ficar sem fazer justiça em habitantes, ó, vingança, nosso encontro dos habitantes da terra, olha só, estão clamando. Apocalipse 7, 5, 15, ó, por isso estão diante do trono de Deus e serve dia e noite. Claro, Davi não subiu ao céu de corpo. Foi o seu espírito, a sua alma, como o Santo Estevão entrega ali.
Como, por exemplo, você vê ali, Deuteronômio, vai lá, 34:5, Moisés morre. Foi sepultado, desceu à sepultura, nada sabe, seu corpo nada sabe. Está esperando a iminente, gloriosa vinda da triunfante das trombetas. A última, a vinda de Cristo aqui na terra. Serão ressuscitados com corpos gloriosos. Certo? O que está ali, Apocalipse 9:10, Apocalipse 5:8, ou Hebreus 12, 22, 23, as almas do justo, quem está ali são as almas do justo. E seu corpo estão sepultados. Caim matou Abel, seu corpo foi sepultado. Simples entender isso. E Mateus 12 ou 17:3, ali aparece Moisés, a transfiguração da montanha. Simples entender isso. Né, doutor Lucas? Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao Senhor, senta-te à minha direita. Então, o ponto... Não subiu ao céu em corpo, mas subiu em espírito, as almas dos justos que chegaram à perfeição. Certo? É simples entender. Se Enoque foi levado para Deus, subiu de corpo e alma. O profeta Elias subiu de corpo e alma. O profeta Moisés, Miguel Arcanjo e Satanás disputavam seu corpo. Deus levou seu corpo. São os corpos incorruptíveis. Como você vê aí, o corpo de Padipeu, o corpo ali corruptível de Cariocuti, são santos que alcançaram a graça, que mostra pra gente essa realidade, a beleza da igreja. Mostra a beleza da intercessão dos santos, que Lucas Manzoli ignora. Claro, Davi, seu corpo foi sepultado, está ali, a sua sepultura. Isso que pensa falando, mas seu espírito foi levado a Deus. Você não entende isso? A de Jesus não permaneceu no Hades, mas a de Davi sim. É justamente por isso que o que Davi disse se aplicava a Jesus e não ele mesmo. Então, quando ele diz Davi não subiu ao céu, ele está falando sim da alma de Davi. Ele está claramente colocando psique ali no grego. Né? Claro que ele não foi no grego, ele foi numa tradução, ainda numa tradução adulterada lá, né? Enfim, aí fica difícil. Você não adulterou não, né? Você não adultera, você é o todo perfeito. Pelo amor de Deus, pô. Perceber isso. Mas para Pedro, o corpo está na sepultura, é a mesma coisa da alma está no Hades. É exatamente isso que a gente vê nesse texto, quando a gente analisa ele dentro do contexto. Bom, ele também citou aquele texto que fala, né, de Efésios 4:8-9, o mesmo texto que o pastor Paulo Sérgio Batista usou no último debate, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aqui ele consegue chegar nesse texto que Jesus levou os salvos. Uma coisa você percebe, ele vai cuspir no versículo bíblico e você vai caindo em contradição, pô. Se você não conhece a Bíblia, vou encerrar aqui porque é um fafarrão, pô. Se você não conhecer a Bíblia, você vai acreditando no argumento desse cara. É simples, ó. 1 Pedro, para finalizar aqui, ó, pra gente entender aqui, ele citou esse texto também. 1 Pedro, 3:19, ó. E nesse mesmo espírito que ele foi pregar ao espírito que era detido no cárcere, aquele que outrora no dia de Noé tinha sido rebeldes, ó. O inferno não foi, meu filho. Porque quem está no inferno já está condenado. Não há salvação mais para aqueles que já foi condenado no inferno. No céu só entra os redimidos. Cristo foi aonde? Pregar para quem? Olha só, simples, o texto já se explica. A Bíblia já explica. E a tradição da igreja interpreta. 2 Pedro 4:6, ó. Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, viva segundo Deus, quanto o Espírito, ó, são julgados de acordo com como era na carne. Aqui não é o inferno, meu irmão. Aqui não é o Hades, como o Lucas Manzó quer colocar. Certo? Simples entender. Davi poderia estar aqui? Poderia. Rei Salomão poderia estar aqui? Poderia. É simples entender isso. Mas quem somos nós para entender o mistério salvífico do mistério de Cristo? Tanto que a igreja de Cristo é a igreja mística. Você nunca vai entender a igreja católica. E principalmente as doutrinas, porque é uma igreja mística, é o fundador místico, é o próprio Deus. Então, os santos, eles estão nessa comunhão com Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo místico. E essas almas do justo que foram imolados pregando a palavra,
está em comunhão com Cristo. Seus corpos estão aqui na terra, esperando 1 Coríntios 15, 51, 52, 53, a gloriosa, eminente ação da última trombeta. E vão ser ressuscitados com um corpo revestido, glorioso, semelhante ao do Cristo. Mas por enquanto eles estão ali em espírito e em verdade, intercedendo e clamando. Óbvio, na escritura, meu querido, não tem como se negar isso aqui. Cristo foi pregar para quem? Foi pregar para aqueles que estavam lá no inferno, já estavam condenados? Não tem como. Foi no céu? Não, meu irmão. Aonde? Oh, pelo amor de Deus. Cada dia que eu vejo esses caras aqui, me dá mais vontade de estudar a palavra. Cada dia eu tenho mais amor pela igreja, pô. Porque o foco desses caras aqui, pelo amor de Deus, pô, é misericórdia. O único propósito que os caras têm: tirar você do caminho da salvação, tirar você do caminho da verdade. Efésios 3:10. Simples, ó. Salve Maria, sou missionário, salve Roberto.